Meus irmãos, bom dia. Que todos nós sejamos bem-vindos. Não posso sair do reino, agora eu vou ter que me amarrar aqui, gente. Olha só que eu estou vendo. E desejamos uma boa vinda para todo mundo, viu? Feliz ano. Que todos sejamos bem-vindos. Eu abri uma página aqui no livro Respostas da Vida, pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados também. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em um círculo próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, porque somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-nos a ser livres para encontrarem a si mesmo, tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia, procura igualmente estimar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atinge água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados. Então, meus irmãos, nós vamos agora fazer a nossa oração. Estamos chegando aos poucos. Quem for chegando, se sintam bem-vindos a essa casa, viu? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus através do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus. Agradecendo aos mentores espirituais dessa casa que nos acolhem, agradecendo a espiritualidade que nos assiste, aos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Senhor Jesus, o objetivo desse nosso encontro é prestigiar o nosso irmão Guilherme, que mais uma vez, com atenção, consideração e competência, vem a essa casa para nos passar os seus conhecimentos. Somos eternamente agradecidos a esse irmão, Senhor. E pedimos que coloque aqui espírito de luz para incluí-lo e que possamos estar abertos a tudo que ele quer nos passar. Agradecemos, Senhor, por este momento de aprendizado e pedimos que possamos aproveitar no máximo esse nosso encontro e que, através do seu amor, que possamos os laços de amizade e comunhão entre nós aqui presentes. Pedimos, Senhor, por cada irmão encarnado e desencarnado aqui, e também pedimos por nossa família, nossos familiares. Abençoa cada um de nós, Senhor, e que possamos, no final desse encontro, sair daqui bem alegres, cientes, Senhor, dos nossos aprendizados. Um assunto tão importante, a mediunidade, tão importante para a nossa vivência espírita. E assim, agradecidos que somos, pedimos à espiritualidade que nos assiste a permissão para iniciarmos a reunião dessa noite. Que Deus, nosso Pai maior, nos conceda bastante sabedoria, discernimento e muita paz. E que assim seja. Seja bem-vindo. Então, irmãos e
mais um bom dia para todos. Jesus possa amparar então o nosso propósito, né, de nos reunir aqui para os estudos da manhã. Hoje no seminário sobre mediunidade. Então Allan Kardec diz para nós todos que todos somos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. E evidentemente cada um de nós vem preparado para as tarefas mediúnicas. Então nós reencarnamos com a proposta de trabalho já definidas por nós mesmos, junto com os benfeitores, no desenvolvimento exatamente dessas faculdades mediúnicas, né? São os dons que cada um de nós traz conosco. Então, a mediunidade, através dos tempos, nós vamos sempre encontrar, através dos tempos, desde que o nosso planeta, não é, foi assim feito por Jesus Cristo, nós vamos encontrar exatamente em todos os seres humanos essa capacidade de ser intermediários entre dois planos. Médium é isso, né? É a capacidade que nós temos como então intermediários da comunicação entre dois planos de vida. O médium, mesmo desencarnado, prossegue com as suas tarefas, né? Então, se nós somos aqui encarnados com a vidência, nós vamos desencarnar com ela, vamos prosseguir com ela. E em outros padrões vibracionais, são em número de 7, nós vamos continuar com as nossas faculdades mediúnicas. Nunca vamos abandonar, né? Porque todos somos médiuns. Então, de acordo com a necessidade de cada um, nós vamos fazer esse desenvolvimento psíquico, vamos dizer assim, né? Nós vamos fazê-lo, vamos ser preparados também, antes da gente reencarnar, nós traremos conosco essas capacidades, né? Então, através dos tempos, desde que o Homo sapiens sapiens, né, vamos dizer assim, acordou para exatamente as condições mediúnicas, o Homo sapiens sapiens, a mulher sapiens sapiens, chegou num ponto máximo há 40 mil anos atrás, quando Jesus recebeu aqui os exilados da capela. Mais ou menos há 40 mil anos atrás. Então, nessa inserção com o Homo sapiens sapiens, a mulher sapiens sapiens, nós começamos a nossa trajetória evolutiva, porque eles vieram para impulsionar o nosso progresso aqui. Se melhorariam e nos ajudariam também na nossa trajetória, né? Pelo mineral, vegetal, animal, hominal e amanhã angelical. Então, com essa massificação dos capelinos, nós aprendemos muito com eles, né? Nos ajudaram muito. A maioria deles já voltou. Bem possível que ainda existam alguns capelinos por aqui, né? Mas a maioria já voltou. Então, quando houve a divisão nas 4 grandes raças que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala para nós, através de Chico Xavier, então as 4 grandes raças, né? Que foram a raça hebreia, a raça hindu, a raça egípcia e a raça ariana, segundo ele, a raça africana e a raça chinesa, vamos dizer assim, já existiam. Então, com os capelinos em evolução, formando as 4 grandes raças humanas, nós vamos ver aflorar a mediunidade. Aí sim, porque eles já traziam uma bagagem muito maior nessa área. Então, basta ver aqueles grandes sacerdotes egípcios, como que eles se comunicavam com os mortos. Escreveram o livro dos mortos. Tem um livro chamado Livro dos Mortos Egípcios, onde já se falava dessa comunicabilidade toda que agora nós estamos estudando aqui, né? Já conheciam a ectoplasmia, já conheciam a clarividência, a clareaudiência, enfim, desdobramentos, hipnose, tudo os egípcios já conheciam, praticavam isso nos tempos das suas épocas. Os hindus, muito mais avançados nessa área do que os próprios egípcios. Os arianos, né? Na Europa praticamente, quanto que eles desenvolveram essas condições. Então as faculdades mediúnicas, elas sempre existiram, porque todos somos médiuns, todos somos médiuns, nos 2 planos de vida, todos somos médiuns. Então, nós vamos encontrar algumas condições, por exemplo, na grande raça hebreia,
Nós podíamos falar de várias delas, né? Os desenvolvimentos mediúnicos, vários líderes, poderíamos falar. Existem muitos assim. Mas se nós fizermos enfoque só na raça hebreia, nós vamos ver o próprio fundador da raça hebreia, que foi Abrão, não era nem Abraão ainda, era Abrão. O Abrão saiu da Caldeia, no Vale Mesopotâmico, da cidade de Ur, porque em sonhos ele viu um espírito que disse: você precisa fundar a grande comunidade palestina. E ele, Abrão, recebeu essa condição. Ele sai então de Ur, na Caldeia, lá no Vale Mesopotâmico, para vir lá para o lado de cá, vamos dizer assim, né? E ajudar na fundação da raça hebreia. Palestina quer dizer terra da púrpura. Então ele vai lá porque a púrpura era assim, eram os frutos que davam em determinadas árvores, que ajudavam a tingir as roupas da época. Tingiam-se as roupas na cor púrpura. Então Palestina quer dizer isso. E esse Espírito falou: você que vai fundar. Então há 4.000 anos da nossa era, ou há 2.000 anos antes de Cristo, ele saiu e começou a fundar então a grande Palestina. Foi ele, Abrão, né? E ele vai ter 2 filhos, o Isaac e o Israel. Depois o Isaac vai ter o filho dele chamado Jacó. O Jacó vai ter 14 filhos, 12 filhos e 2 filhas, sendo que os 12 filhos dele dividiram a Palestina em 12 tribos. E dali começou então a grande genealogia do tronco hebraico, né? Através do Jacó. E dali até chegar na genealogia de Jesus. Então nós vamos encontrar exatamente dentro deles, desse grande grupamento, já que o próprio fundador da Palestina, ele recebe através do sono, né, dos sonhos, a informação para que ele pudesse fazer a fundação do grande povo, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, em Moisés, poderíamos citar muitos. Vamos citar Moisés, por exemplo. Moisés, ele então recebeu essa incumbência e ele ficou 40 anos no deserto, fugiu com milhares e milhares de judeus do cativeiro egípcio. Ele viveu mais ou menos entre o ano de 1300, mais ou menos. E nesse ano de 1300, então ele tem essa missão de tirar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Ficou 40 anos no deserto, conforme sabemos. Reeducou o povo, porque o povo veio muito impregnado exatamente de vários cultos egípcios. E vai acontecer num determinado momento que Jeová aparece para ele e diz que ele deveria subir ao monte Sinai, aonde seria enviado para ele 10 mandamentos, que iria exatamente orientar o povo. Então ele sobe no monte Sinai, fica 40 dias lá, e vai aparecer para ele então, ele entendeu que era Jeová, o Deus, né? Abraão, o Deus hebraico, e ele diz, lá no Êxodo, que ele viu o dedo de Deus. Vamos supor que Deus, na verdade não é Deus, nós sabemos que é um espírito superior, materializasse a mão, porque ele viu que saiu fogo do dedo de Deus. Ele fala bem assim: saiu fogo do dedo de Deus, e esse espírito superior que ele entendia ser Deus, pediu para ele preparar 2 pedras, e ele preparou as pedras, ele viu sair fogo no dedo de Deus e grafou os 10 mandamentos ali, 10 leis, que até o dia de hoje nós não podemos mudar uma vírgula por ser completamente atuais. Completamente atuais, mais ou menos 3.300 anos antes da gente, e nós não conseguimos mudar uma vírgula, porque são perfeitamente atuais as leis de Deus, né? Que Moisés trouxe. Aí ele vai descer, e está lá no 5º mandamento: não matarás. Ele desce
e vê o povo praticando uma verdadeira orgia mesmo, bebendo, fazendo sexo. Pegaram o ouro que eles haviam trazido lá do Egito, fundiram um bezerro, que o povo egípcio cultuava gato. Se bem que tem muitas pessoas até hoje que cultuam o gato aí em casa, né? Cães, lobos, vacas, tudo eram cultuados, né? Pelos egípcios, tinham deuses assim. E com isso nós vamos encontrar então que ele, quando ele vê aquilo, ele fica tão desequilibrado com aquela situação, que ele pegou, quebrou as 2 pedras que ele havia trazido, dos 10 mandamentos. Na Bíblia que eu tenho, ele mandou aqueles líderes que estavam à frente, né? Ele mandou refundir novamente o bezerro. Refundindo o bezerro, ele jogou assim parte daquele ouro fundido na boca daqueles que se encontravam à frente da liderança. Todos eles desencarnaram. E depois à noite ele pede para outros irmãos ajudarem na morte dos 3.000 aproximadamente, irmãos e irmãs, que praticaram aquela orgia. Está lá no Êxodo capítulo 32, está lá. Mandou matar 3.000. Se ele acabou de receber do Monte Sinai as mensagens divinas, e ele, esse grande líder, grande médium, que mandava cair até maná do céu, porque como que vai alimentar milhares e milhares de pessoas num deserto que não tinha água, não tinha comida, não tinha nada? Então a história de Moisés é muito interessante, mediunicamente falando, né? Nosso seminário é sobre mediunidade. Ele foi um grande líder, uma grande mediunidade, né? De efeitos físicos, evidência, audiência, enfim. Tinha consigo certamente todo um grupamento aí de faculdades mediúnicas nas quais ele trabalhou. Então por 40 anos no deserto, depois Jeová aparece, agora você sobe de novo lá, fica lá mais 40 dias, ele mandou de novo, escreveu de novo, dedo de Deus, está lá escrito de novo, dedo de Deus, saía fogo do dedo de Deus. Quer dizer, ele era um grande médium de efeitos físicos para poder tirar recursos ectoplásmicos dele, Moisés, para poder fazer aquilo. Como é que um dedo materializado ainda ia sair fogo dali para poder esculpir numa pedra? Senão não tinha outro jeito de esculpir. Como é que ia esculpir na pedra 10 mandamentos? Não tinha jeito, né? Hoje os artesãos fazem isso aí com equipamento apropriado, né? Fazem isso com equipamento apropriado. Então ele viu sair fogo do dedo de Deus, que é uma informação interessante mediúnica para nós, né? Para que isso acontecesse e grafassem lá os 10 mandamentos nas 2 pedras. Então ele traz de novo os 10 mandamentos, ele vai depois arquivá-los numa arca, chamada Arca da Aliança, que gerou até filmes aí. Alguém deve ter visto filme sobre a Arca da Aliança, né? Então, é porque ele guardou ali as 2 pedras com os 10 mandamentos, numa arca, né? Carregava aquilo para todo lado, o povo, né? Onde eles se deslocassem depois, até chegarem exatamente ali no monte, aonde ele, ali naquele monte, ele observou toda a Palestina, mas ele não conseguiu entrar lá, né? Quem entra vai ser Josué, levando o povo para habitar a Palestina. Ele ficou 40 anos lapidando de novo o povo. Milhares e milhares de judeus estavam já influenciados pelas religiões, por aquilo que os egípcios traziam lá para eles próprios, né? Influenciaram os próprios hebreus. Então a finalidade dos 40 anos que ele ficou foi voltar novamente ao monoteísmo, né? A crença no Deus único. Quando o povo entra na Palestina, a terra da púrpura, já entram perfeitamente envolvidos já com a conceituação do monoteísmo, crença no Deus único, né? Moisés, ele não consegue entrar, né? Porque ele vai desencarnar lá no Monte Nebo, morreu ali, na terra da Pérea, no grande planalto de Moabe, por onde eles entraram do deserto ali, né? Na Pérea, que é um dos 5 estados da Palestina na época. Então o povo, né, começa exatamente a se espalhar ali com a liderança de Josué. Então nós vamos citar só esse exemplo, porque são muitos exemplos que a gente
vai ter só no Antigo Testamento, né? Nós vamos ter quem? A gente vai ter o Elias, né? A gente vai ter o José, antes até de Moisés, né? Que na interpretação do sonho do faraó Apope, né? Onde ele via 7 vacas gordas que saíam do rio Nilo, depois 7 vacas magras devoravam as vacas gordas, 7 espigas gordas saíram também, depois 7 espigas magras devoraram as 7 espigas gordas, pediu a interpretação desse sonho e falaram que o José sabia interpretações. Era mediunidade classificada aqui como onírica. Todos nós às vezes sonhamos, vamos falar dela aqui, né? O sono e o sonho. Muitos de nós aqui sonham e às vezes aquilo que a gente sonha acaba acontecendo, não é? Às vezes é mais sonho ruim do que bom, né? Que acaba acontecendo, mas todos nós temos essa faculdade onde os nossos mentores mostram para nós algum fato que vai acontecer ainda. Então José interpretava sonhos na faculdade onírica e falou assim para o faraó Apope: isso significa 7 anos de fartura, quando Jeová, ele disse que era Jeová, né? Mas na verdade é um espírito superior que mostra para ele exatamente o significado do sonho do faraó Apope. Era o faraó da época, né? Aí eram 7 vacas gordas e 7 espigas gordas, significando 7 anos de fartura para o Egito. Depois 7 espigas magras e 7 vacas magras que devoraram as gordas, significavam 7 anos de penúria, que o Espírito falou para o José: o rio Nilo vai secar. A gente imagina o nosso rio Paraíba do Sul aqui secando, né? Ia ser o caos, né? Todas as cidades aí que ele banha, ia ser o caos para todo mundo. Então foram 7 anos em que o rio Nilo realmente secou. E secando o rio Nilo, ele recebeu a incumbência, nos 7 anos de fartura, de ser exatamente a liderança ali. O faraó Apope deu a ele: você vai ser o chanceler, abaixo de mim é você. Então José legislou 7 anos, quase com os poderes do faraó. Mandou que o povo plantasse e juntasse nos silos da época os alimentos não perecíveis. Ficaram 7 anos plantando. Quando entra a época da penúria, o Egito tinha fartura. Depois vieram até povos vizinhos pedir clemência para ele poder vender alimento para ele, que ninguém tinha mais alimento não, nos 7 anos de penúria, né? A água que se tinha era água só de poço. A gente vê como foi difícil viver nesses 7 anos lá. E o José então, ele conseguiu fazer isso, e a informação que ele teve para ganhar todo esse título, tudo isso aí foi devido à faculdade mediúnica onírica que ele possuía, de saber através do sono, do sonho, o que ia acontecer. No caso foi assim, né? Então, se vocês quiserem informações maiores, leiam o livro Chanceler de Ferro, do Conde Rochester, a médium Vera Krijanovskaya. Grande livro da nossa doutrina, tá? Grande livro, explica lá como que o José trabalhou exatamente essas questões aí. Então, a gente falar assim, mediunidade através dos tempos, vamos ficar só com essas 2 situações aí, né? Que todos nós conhecemos já, mas são muitos. Pensem bem no Novo Testamento, bom dia. Pensem bem no Novo Testamento, quantas situações não existem lá no Novo Testamento de faculdades mediúnicas, inúmeras, né? Materializações, desmaterializações, enfim. Os médiuns, né? Os apóstolos, todos eram grandes médiuns. E no Antigo Testamento nós temos muito mais informações também acerca da mediunidade. Então vamos falar um pouco sobre o fluido cósmico universal. Tudo deriva dele e é um fluido criado por Deus, nosso Pai. Em todas as dimensões em que ele atua exatamente fazendo o quê? Dando condições de que nessas esferas, nessas 7 dimensões existentes, os espíritos manipulem esses fluidos, o fluido cósmico universal, para as construções. Por exemplo, aqui no nosso plano tridimensional, nós temos o quê? Nós temos assim, cimento, nós temos areia, nós temos pedra, às vezes nós temos ferragem, para que a gente possa fazer uma construção aqui como essa.
não é? Mas no plano espiritual eles já vão, que é uma transformação, tudo isso é uma transformação do fluido cósmico universal, né? Parede que está aqui, tudo que está aqui também é transformação do fluido cósmico universal. Hoje a ciência já comprovando o fluido cósmico